Salve você que está assistindo esse vídeo, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, seja muito bem-vindo ao nosso novo quadro LR Talk, onde nós vamos estar recebendo aqui profissionais de diversas áreas, batendo um papo aí, sempre trazendo abordagem para a nossa área, né? Para a nossa área de trading. Para você que é trader ou aspirante a trader, quer viver, né? Como um trader profissional, quer aprender a ser um trader profissional. Então fique ligado aí que vai ter muita coisa boa nesse quadro. E no nosso primeiro episódio, nós estamos recebendo aqui a nossa amiga, minha amiga pessoal, a doutora, né? É psicóloga, mas a gente sempre chama psicólogo, dentista de doutor. Então, para mim, fala aí sobre, na parte de saúde ou comportamental, doutor. Então, eu vou te tratar como doutora, a doutora Valesca. A doutora Valesca, ela é psicóloga, ela é especialista na área cognitiva comportamental, não é isso? Falei certo? Se apresenta aí, doutora. Bom dia, Leite. É um prazer estar aqui com você. Um prazer também ser a primeira convidada. Uau, E muito bom estar aqui com você. Isso aí mesmo que você falou, sou especialista em cognitivo comportamental. E é isso. O cognitivo comportamental fala sobre, lógico, comportamento das pessoas. E essa parte cognitiva, o que tem essa cognição? O que seria? Então, a cognitivo comportamental, ela deduz, né? Ela fala, acredita que o nosso comportamento ele é moldado pelos nossos pensamentos. Ou seja, eu penso e através do meu pensamento, o meu comportamento é modulado, né? Por exemplo, se eu sinto medo, o medo ele chega primeiro no meu pensamento, né? Eu tenho um pensamento de medo e tenho uma ação de fuga ou de ataque, né? Então, é nesse sentido o cognitivo comportamental. Uau, fala aí, trader, já viu que vai ser muito bom esse papo aí, porque tem tudo a ver, né, com o que a gente vive no nosso dia a dia, né, como trader. Tá, eu separei aqui alguns assuntos, né, alguns temas, e eu coloquei algumas palavras-chave aqui. O primeiro assunto, a palavra-chave é sonho e frustração. Por que sonho e frustração? Porque o sonho de todo mundo que vem, que visualiza, vislumbra, né, o mercado financeiro, primeiro eles olham pro dinheiro, né? E eu digo que isso é um erro, você focar no dinheiro é um erro, mas acaba que a galera sempre vem focado pelo dinheiro. E aí isso carrega consigo o sonho de ter uma vida sem patrão, ser o dono do seu tempo, trabalhar de onde quiser. E aí entra até aquelas propagandas de margarina, né? O pessoal sonha com aquelas propagandas de margarina, na praia, sentado com o notebook. E isso, igual o Padre Quevedo diz, isso não existe. Ilusão. Mas, enfim, esse sonho, né? Ele é o que atrai as pessoas. Não ter patrão, ter o seu tempo, ser o dono do seu tempo, trabalhar de qualquer lugar, né? E o principal que realmente o mercado financeiro proporciona é a questão dos ganhos escalonáveis, né? Isso é uma realidade, mas é um processo. Só que as pessoas vêm focando só nos bônus, né? Esquecem de olhar os ônus e aí acabam se frustrando. Eu queria que você falasse um pouco para a gente o que tem na nossa cabeça que tem esse jogo entre sonho e frustração, aonde que a frustração acaba apagando o sonho, aonde que o sonho às vezes ignora, né, a frustração e essa frustração acaba sendo muito grande depois. Então, a gente parte do princípio, né, do porquê que as pessoas se frustram. Principalmente na sua área, né, como você falou, aquele sonho de nossa, eu vou estar aqui com o notebook trabalhando na praia, eu vou ganhar dinheiro rápido, né? Porque as pessoas têm muito esse sonho e a idealização de que, assim, vai ser rápido. Sonho, né? Alice. Exatamente, aquele sonho de, não, é mágico, assim, vou assistir uma aula e de imediato eu já vou ter resultado, já vou ter a minha né? A minha estabilidade financeira, já vou poder trabalhar ali da praia, como você falou, né? E aí, o que acaba gerando a frustração? Essa expectativa e essa ansiedade. Né? Essa ansiedade, assim, a pessoa não se prepara primeiro, né, para entrar nesse mundo, né? E aí acaba gerando a frustração, porque a expectativa dela é tão grande de conseguir as coisas rápidas. E aí ela vê na internet, por exemplo, como você falou, muitas pessoas divulgam isso como se fosse uma coisa simples, prática. Vamos rasgar o verbo aqui, tá cheio de charlatão na internet. Exatamente. E aí as pessoas acham que uma aula de YouTube daquele guru, né, vai tornar ela o mega, né, investidor aí que vai
zerar a economia mundial e vai ganhar mais do que o Warren Buffett aí em meses de trade. Isso é sonho, né? Não existe. Sim, exatamente. E aí o que acontece? Ela pula todas as etapas de aprendizado, né? Por exemplo, você, quanto tempo você tem de carreira, quantos cursos você não teve que fazer, às vezes, né, que você teve que aí passar a noite estudando para chegar onde você tá, e a pessoa quer chegar ali de forma muito prática, como se for, pulou, pronto, já tô aqui pronto. Você perguntou do tempo, assim, eu lembrei da cena do Titanic. Foi há 84 anos. 15 anos. Não, 84 mas 84 anos. Será que eu vou lembrar lá na frente? Já faz 84 anos. Vai fazer 15 anos que eu tô nessa jornada aí. Foi muita cabeçada, viu, doutora, no início. Então, e aí, como é que funciona, né? A gente tem todo o processo de aprendizado, né? O nosso cérebro, ele, quando tá ali estudando, ele tá num processo ativo. O que as pessoas esquecem do processo de descansar. A nossa mente, ela tá ali trabalhando e ela precisa descansar para que essa informação que ela estudou, ela se consolide, né? E aí, o que eu indico, né? Tem como uma dica, assim, de estudo. Por exemplo, tô lá estudando, estudei ali por um tempo, minha mente cansou, vou ali ver outra coisa, sei lá, vou brincar com meu filho, fazer qualquer coisa, assim, né? Fique descontraído. E aí, depois, eu mesmo, sozinho, sem acessar o conteúdo, eu faço uma revisão na minha cabeça, como se eu estivesse dando uma aula para alguém. Por quê? Quando eu vou entrar ali na minha memória, né, o meu cérebro entra também em processo ativo novamente. Então, eu acesso ali aquela memória e aí o cérebro pensa, poxa, ele estudou ali cedo, agora ele está aqui me forçando a lembrar daquele conteúdo, então esse conteúdo é importante, eu preciso salvar isso aqui, né? Então, assim, a pessoa, ela se frustra porque ela pula todo o processo de aprendizado, ela vai sem preparação, com uma grande expectativa de que vai ser fácil, de que não vai ter o trabalho duro, que é uma grande ilusão. Sim. Né? E aí acaba gerando essa frustração e pensando, isso não dá certo não, é só mais um papo furado, é mais algo da internet que as pessoas propagam, né? E aí vem para o segundo tópico que eu separei, que é a questão de dificuldade, de desistir pela dificuldade e o medo. Então, o que acontece? Isso aí leva as pessoas a desistirem, né? Eu sempre falo assim... o que que... Gente, corta que eu me perdi aqui, não. Beleza? Vamos lá. Só voltar, né? Valesca, é interessante que você tocou no meu segundo tópico, né, que eu coloquei, que é o desistir pela dificuldade e o medo. Esse processo, né, acaba fazendo com que as pessoas desistam, né, e elas desistem por quê? O que eu acho que leva a pessoa a desistir? Porque ela já entrou achando que é fácil, né? E, assim, eu vou dar uma péssima notícia para você que quer entrar no mercado achando que é fácil. De verdade, não é fácil. Nem vem achando que você fazer day trade é fácil. Não é fácil, porém é simples. É algo simples porque a gente vai falar aqui sobre várias coisas que, se a gente ativar, né, e fizer uso e dominar, é muito mais importante do que a parte técnica. Então as pessoas acham que a dificuldade, né, ou a facilidade é do técnico. Olhar ali os gráficos, vou entender aquilo ali, beleza, matei a charada. Não, né? A parte mais difícil que eu digo é a parte de dominar você mesmo, né? A dificuldade maior está aqui do outro lado da tela, que é do teclado, que é você mesmo. E as pessoas acabam desistindo quando encostam nessa barreira da dificuldade, porque realmente é difícil, né? E outra coisa que eu acho que faz com que as pessoas desistam é o medo. A pessoa, ela entrou sem nenhuma preparação, ela não fez esse processo. E aí já existem aqueles iniciantes que tem sorte de na primeira vez você já ganhar, né? E isso, o cara dá aquele excesso de confiança, aquela coisa. Mas tem aqueles que já entram perdendo, que é o que acontece com a grande maioria. E isso traz um medo para a pessoa, né? E vamos falar um pouco sobre isso, sobre a questão da desistência e também do medo. O que você tem a nos dizer sobre isso? Então, como você falou, né? Muitas pessoas desistem. Vamos falar aqui primeiro do medo, né? Então, a gente precisa identificar o medo do quê, né? Eu sempre falo assim, como psicóloga, traga para o racional, né? Qual que é o pensamento que você está tendo enquanto você tem o medo, né? Quando tá aquela sensação de medo. Porque o medo é um sentimento, então você traz para o racional. Qual que é o medo? Por que o medo? Eu tô com medo de perder dinheiro, eu tô com medo... Enfim, vários motivos, né? Que tem o medo dessa área, eu não tô tão preparado e tudo mais. E aí, vamos pensar, o que eu posso fazer para diminuir esse medo? Eu preciso me preparar mais? Eu preciso estudar mais? Então vamos, né, correr atrás disso. Vamos estudar mais, vamos se preparar. E trazer também a confiança, né? Por exemplo, eu estou aqui me preparando
se eu não arriscar, eu nunca vou saber, né? Se eu Sim. vou conseguir ou não, Vai se eu dar vou certo. ser bom ou não. Exatamente. E assim, o novo, ele sempre vai trazer medo. Seja em qualquer área da sua vida, tudo que é novo, que você entra num novo relacionamento, você tem o medo de não agradar a pessoa. Em todas as áreas da sua vida, você vai ter esse medo. E na profissional não seria diferente. Aham. Então, assim, eu sempre aconselho trazer para o racional o medo, né? Pensar o que está gerando esse medo e se questionar mesmo. Colocar, por exemplo, essa questão, eu posso perder dinheiro, mas quais os ganhos que eu posso ter? Aí Fazer você tocou numa parte importante. sempre fazer uma balança, por exemplo. A gente tem uma técnica que chama balança decisacional. E aí, o que você vai fazer nessa balança decisacional? Você vai colocar o positivo. Então, por que eu vou fazer? Por que eu vou seguir nessa profissão? Exatamente. X, Y, esse é o meu positivo. E o negativo? O que faz com que esse medo, né, tome conta de mim? O que faz com que eu fique paralisado, que eu fique com medo de ir lá e me arriscar? Tanto. E aí, o que pesa mais para você? Né? Quais vão ser os ganhos e as perdas de se arriscar ou não? Existe uma linha tênue nesse assunto do medo, porque assim, o medo, ao mesmo tempo que ele te paralisa, na verdade o medo vai paralisar a pessoa, mas o medo também, doses de medo, né, eles fazem bem, porque o medo, uma dose de medo, é um artifício de defesa que você tem. Né? Por que você, às vezes, não entra num lago escuro? Porque você tem aquele medo de ter crocodilo, então você não tem a certeza, você acaba não pisando. Só que assim, trazendo para o mercado financeiro, mais especificamente para o day trade, né, eu sempre falo para os meus alunos, eu falo nos vídeos que eu gravo, que o medo, ele não pode ser maior do que a sua vontade de ganhar. A sua vontade de ganhar, né, ela tem que ser maior do que o medo. Porém, o excesso, esse medo, ele não pode tirar. A vontade de ganhar não pode gerar um excesso também de confiança no sentido de bloquear o medo. Por quê? Porque quando você simplesmente bloqueia aquele medo, você vai ultrapassar algumas barreiras que você não pode ultrapassar. Né? E nos meus treinamentos, nos vídeos que eu gravo, eu sempre falo assim, que a receita do sucesso no day trade é o risco-retorno positivo. Isso que você falou, você visualizar o prêmio, certo? E você tem ali o seu risco, porque o risco ele sempre vai existir. Não existe um profissional que não perca. Né? Se alguém achar que não vai perder, então ele não está entrando para ser profissional. O profissional ele perde. A questão é que as perdas elas são controladas, né? E o prêmio, que é o retorno, ele tem que ser positivo. Você tem que compensar aquele retorno pelo menos, no mínimo, 2 vezes mais o risco. Então, o profissional, quando ele entra, não tem como você eliminar aquele friozinho na barriga. Sempre existe, você sempre vai ter, né? Mas esse medo, ele não pode ser o bloqueador, mas ele também não pode eliminar. Deixar de existir. Né? Ele tem que ter ali a balança. É exatamente o que você falou, né? Ali da questão. O medo, ele tem uma função adaptativa, que é o quê? Nos avisar que a gente está em ameaça. Né? Por exemplo, eu sinto medo, eu fico em estado de alerta, eu presto atenção. E isso é uma coisa muito positiva, né? Que é o que as pessoas com excesso de confiança perdem. Por exemplo, elas perdem a sensibilidade do risco. Por exemplo, eu não me preocupo mais e eu não meço mais meus riscos, né? Por exemplo, deu certo, não preciso mais me preocupar com o risco, né? E o medo, de uma certa forma, ele é positivo porque ele traz te mostra que o risco tá lá. Exatamente. Ele te traz o alerta de você precisa cuidar também, você precisa medir o risco. Então, eu acho que assim, pro excesso de confiança como pro medo, a balança ela é sempre ideal, assim, vale me arriscar ou não vale me arriscar agora, entende? Você tem que andar com a balancinha de precisão no bolso ali e sempre colocar né, essas doses aí. E com relação, né, à desistência, né? As pessoas desistem pela dificuldade e pelo medo. Essa questão de desistir, quando a pessoa desiste, ela nunca vai saber o que tinha lá do outro lado, né? Além do horizonte. E também vai trazer, com certeza, o primeiro tópico, que é a frustração. Então, a desistência, né? A pessoa que desiste, ela vai estar ali sempre andando em círculos, né? Então, assim, a dica que eu dou para você, né, que a doutora está dando aqui, para você que está começando, não desista, tá? Mas não persista sem dosar o medo, né? E sem colocar em consideração a dificuldade
ela existe, mas que você pode ir aperfeiçoando, Uhum. né? Tá, doutora, vamos entrar aqui num assunto e eu digo que realmente é o mais importante no mercado financeiro, que é o emocional. Uhum. As pessoas, como eu falei atrás, acham que a dificuldade no mercado financeiro está naquele monte de gráfico na sua frente, né? As pessoas, os meus amigos pessoais, que sabem que eu sou trader e às vezes até tem vontade, quando entra nesse assunto, falar, mas eu não sei nada. Eu falo assim, beleza, eu não preciso saber. Eu também não sabia quando eu comecei. As pessoas acham que para você ser trader, você tem que ser economista, tem que entender de economia. Nada a ver, lógico, você tem que ter um senso crítico, você tem que estar antenado, você tem que se informar. Afinal, você está mexendo com dinheiro. Então, o que move o dinheiro? Você tem que ter, né, uma noçãozinha, lógico, mas isso você adquire. A parte técnica, aqueles números ali, aqueles gráficos, tudo tem um porquê, claro, mas aquilo é muito fácil, porque existe um padrão, existe como se fosse a apostilazinha ali para você seguir. Agora, a parte mais difícil, ela não existe uma apostila, né? Tem para você que é da área, mas para nós não existe essa apostila. A gente tem que aprender, né, que a parte é emocional. Exatamente. E tem uma estatística no mercado, uma triste estatística, e 90% das pessoas perdem dinheiro, né, no mercado. Estão sempre perdendo. Então, essa estatística, esses 90%, ele está sendo sempre alimentado pelas pessoas que entram, alimenta a estatística, desistem. Aí está chegando mais gente alimentando essa estatística. E vem, sem preparo e tudo, né? Mas sempre 90% das pessoas perdem. E por que 90% das pessoas perdem? Eu acredito que porque não conseguem dominar o que eu julgo mais importante, que é o emocional, né? A parte emocional, ela domina. E então, como que você vai, né, ter uma parte emocional bacana? Eu cheguei a algumas conclusões, eu quero debater aqui com você, que você tem que desenvolver um mindset correto, né? O que é esse mindset? É um conjunto de características, né, que vão te levar para o caminho certo. E eu citei algumas características aqui que são importantes para você desenvolver esse mindset, que você tem que ter essas características para ter um mindset correto. E eu vou falar sobre todas e aí a gente vai debater aqui, você pode falar de uma separada, enfim. Eu coloquei o autoconhecimento, autocontrole, autoconfiança, a serenidade, a disciplina e a constância. Vamos falar um pouco sobre isso daí. Vamos sim. Você falou aí, né, que eu tenho um estudo sobre isso, mas mesmo assim ainda é difícil de controlar as emoções, né? A gente tá ali tendo emoção o tempo inteiro. Como você citou, né? Muitas vezes a gente se sabota. Eu me saboto até hoje. Sim. Só que a questão é quando você se sabota, você identificar e ter o autocontrole de voltar. Exatamente. Opa, peraí, volta a fita aqui, deixa eu voltar pro trilho. Sim. E para ter o autocontrole, né, eu preciso do autoconhecimento. Eu preciso entender o porquê que eu tô com aquele sentimento. Quais são os meus sentimentos? Porque às vezes as pessoas simplesmente ignoram. Elas entram num estado de desespero, fogem, né? Que seria, no caso aí, a desistência. Fogem, mas esquece que futuramente elas vão ter que lidar com isso em qualquer área que elas forem. Elas vão ter que começar, vão ter que ter ali, né, os primeiros desafios e sempre vai existir isso. Então, fugir não vai ser uma opção, porque uma hora você vai ter que encarar. Verdade. E aí, o que acontece? O autoconhecimento, ele vai trazer essa questão de entender o sentimento, de entender, né, qual é o meu objetivo. Né? O autoconhecimento, ele está incluso nisso também. O que eu quero com isso? Exatamente. O que eu quero com isso? Qual é a minha finalidade nesse processo aqui, nessa profissão? Qual é o meu propósito? Exatamente. O que eu quero alcançar, né? Muito e bom. Aí, isso faz com que eu mantenha meu autocontrole também. Porque se eu tô aqui com medo, mas eu penso, poxa, meu motivo maior é aquilo ali. Será que vale a pena eu encarar o meu medo por conta daquele objetivo que eu tenho, né? Então, assim... Coloca uma foto, uma lista dos motivos, né? Pra estar sempre lembrando. Sempre. A dica aí, viu, gente? Post-itzinho ou foto do seu filho, se ele é o motivo, enfim, da sua família. Pra você lembrar do porquê você tá fazendo aquilo. Exatamente. Lembrar por que você começou, por que você entrou, né? Isso faz, total diferença. Exatamente. E Essa aí... questão, doutora, desculpa interromper, sobre o autoconhecimento, eu queria falar um pouquinho, assim, segurar um pouquinho nela, porque as pessoas acham... E eu achava, quando eu falo as pessoas, a primeira pessoa sou eu, que eu achava que você procurar um terapeuta, você ir até um terapeuta, é porque você tá mal, porque você tá doente da cabeça, né?
E, enfim, eu já fiz terapia. E, na verdade, tá vencendo meu prazo aí de fazer terapia. E, assim, eu descobri várias coisas na terapia sobre mim, sobre eu mesmo, né? Eu também na parte ali profissional, mas nessa parte que eu estou trazendo agora do ensino, de estar, uma forma de legado, um certo legado que eu encontrei, né? De você propagar conhecimento, trazer aquilo que eu já sei, levar para as pessoas. Só que eu tinha uma dificuldade, né? Dentro assim, desse autoconhecimento, porque eu não gostava. Eu gravava um vídeo, eu olhava, cara, é uma bosta isso daí, né? Então eu precisei primeiro me conhecer, exatamente isso que você falou. Cara, bateu, eu lembrei da sessão. Qual o motivo? O que você quer? Levar conhecimento. É um legado? Então por que você está fazendo isso? Então isso trouxe uma forma de eu me autoconhecer, de eu saber aquilo que me bloqueava, por que eu achava ruim, né? Por que eu estava sempre, às vezes, repetindo, eu repetia muitas coisas, eu descobri. É até engraçado o porquê que eu repetia, mas enfim, vai fugir aqui do assunto. Mas foi muito bom. Então, assim, o autoconhecimento, né? Você precisa, antes de começar a ter esse autoconhecimento, e assim, acaba que até um merchan, né, gente? Procurem a Valesca para fazer terapia. Certeza. Façam né? terapia. Façam terapia, gente. Terapia é a melhor coisa que existe, não é balela nessa questão de se autoconhecer. Então, quando você se conhece, quando você sabe o motivo, aí você consegue ter o autocontrole, né? Se controlar. Fica até um questionamento aí, para as pessoas responderem. Quem elas são? Onde elas querem chegar? Né? Eu acho que na terapia a coisa mais difícil de você responder é quem você é. Né? É engraçado que na terapia vocês não respondem difícil. nada, vocês só, a gente que tem que responder. Com certeza, como é que eu vou dizer pra você quem você é? Você que tem que saber. Terapia né? é massa. Doutora, e sobre autoconfiança, né? Quando a gente tem esse autocontrole, então acaba que a autoconfiança ela começa a vir. Você saber que você é capaz, então você confia no seu trabalho, você tem um método, que é muito importante no mercado, né? Você ter um método, desenvolver um método próprio. Eu falo assim, que no mercado financeiro não existe certo ou errado. Você comprou, por exemplo, e o cara que vendeu está errado. Você está certo, ele está errado, e vice-versa. Não existe. Existem períodos. Num período de tempo eu vou estar certo e aquela pessoa vai estar errado, quem está na ponta contrária está errado, mas isso inverte. Então, peraí, agora? Agora é ele que está certo. Então, eu posso ter estado certo por um momento, sair da minha operação porque chegou no objetivo. A partir daí, se eu continuar naquela direção, eu vou estar errado, porque agora aquela pessoa vai estar certa. Né? Então, para que você desenvolva confiança nisso, você tem que ter um método. Por que você vai comprar, por que você vai vender. Né? Porque o mercado é isso, comprar e vender. Então, essa autoconfiança, ela realmente vem de quando você tem um método e tem um porquê, né? Bem legal. E o autoconhecimento está tudo ligado a isso, né? Muitas pessoas são muito inseguras, né? Como você falou, né? Da sua questão de, sempre não tá bom, sempre eu acho o vídeo ruim, né? E o se conhecer é muito importante para isso, porque às vezes a gente se critica tanto, a gente é muito rápido em se criticar, né? Mas em reconhecer as nossas qualidades, reconhecer o nosso conhecimento, né? É muito difícil. As pessoas têm muita dificuldade, na verdade. E eu acho que até por uma questão de ser recriminado, as pessoas costumam, como eu posso dizer, achar como, tipo assim, a pessoa se acha, porque, não, eu tenho conhecimento sobre isso, ou eu posso fazer isso. E isso acaba que é recriminado, né, pelas pessoas, como, não, tá se achando demais. Acho que é arrogância. Exatamente. E, na verdade, não. A gente tem que, sim, reconhecer as nossas qualidades, reconhecer o seu esforço. Poxa, você tá aí se dedicando, né? Tanto tempo aí você vai, né, pensar, poxa, não dou conta, ou vou me travar por conta de medo. O resultado, ele vem por meritocracia, exatamente. Né? Não tem como, tipo assim, se você conseguir, é mérito seu. Se você, no mercado, se você fechou um mês positivo, o mérito é seu. Se você fechou negativo, não é culpa de ninguém. É você. O responsável é você. Você é totalmente responsável pelas suas decisões. Muito bom. Uma outra característica que é muito importante é a serenidade. Né? Essa serenidade, por que eu coloquei ela aqui? Porque, principalmente para o day trade, quando você entra numa operação, essa serenidade ela tem que estar ativada ali na hora que você entrou. Porque se você não tiver essa serenidade, você vai ficar nervoso, vai começar a suar frio,
vai entrar o medo, ai meu Deus, vai Ansiedade. pegar meu stop, eu defini meu stop, mas vai pegar, tá curto demais, vou mover meu stop, vou baixar. Quando você aumenta o seu stop, ou baixa ou aumenta, você está assumindo um risco maior que deveria estar pré-estabelecido e acaba que ali não estava porque você moveu. Então a serenidade, ela vai dominar. Exatamente. Né? E assim, não sei se você vai dar alguma dica, mas eu vou falar o que eu faço, né? Eu gosto de operar ouvindo música, Uhum. né? Quando eu tô mesmo com a música ali e eu vejo que eu tô ansioso, não vai logo no meu alvo, ou esse negócio, eu vou tomar um café. Eu tô ficando viciado em café. Eu vou tomar um café, vou ali na copa, tomo um café, vou no banheiro. Aí eu sento, continuo ouvindo a música, respiro fundo e aí me foco naquilo ali. Tá? A serenidade, ela é primordial para nossa área. O que a gente pode fazer para desenvolver essa serenidade? Sim. Para mim seria quase um ansiolítico, né? Natural. Exatamente. Como você falou, muitas pessoas, por exemplo, estão ali na situação, como você falou, né? Eu não entendo muito de investimento, mas ali, tô aqui olhando e aí eu tomo uma decisão pela minha ansiedade. E a ansiedade é exatamente isso, né? O medo do futuro, né? Aquela insegurança com o futuro. Então, eu tô ali, pronto, vou tomar logo uma decisão aqui rápida pela minha ansiedade. Muitas vezes acaba se frustrando por conta disso, né? Então, pra mim, na minha visão, vai muito além só do momento ali. A praticar exercício físico, coisas que a gente ignora muitas vezes, ajuda muito nisso. Nessa questão de consciência, né? A consciência corporal. Tudo isso vai influenciar naquele momento. Você já deu a dica para um próximo LR Talk, né? Trazer aqui uma pessoa da área física. A alimentação vai influenciar muito. Bom. Porque existem, por exemplo, o café é alguma coisa que deixa a gente... Com certeza, porque deixa a gente agitado. Assim, claro que vai funcionar em cada organismo de uma forma, mas como ele em si, ele já traz aquela ansiedade, exatamente, traz aquela agitação, né? E na verdade, pelo contrário, né? A gente tem que buscar a calma. A pessoa ter um momento de descanso. As pessoas muitas vezes ignoram o tempo que elas precisam dormir. E é muito importante para o seu cérebro, né, tá funcionando ali perfeito, que você tenha o seu momento de descanso, que você tenha o seu momento de relaxar. Nem tudo na vida é só trabalho, né? Uhum. E isso a gente precisa olhar também para alcançar essa serenidade. E quando tá ali no trabalho, poder focar no trabalho, né? Não estar pensando em outras coisas. Poxa, eu devia ter feito isso. E aí acaba que você nunca vive nada, se você vive assim. Porque você tá no trabalho pensando que você tinha que estar com a família, tá com a família pensando que você tinha que estar no trabalho. Então, assim, eu acho que separar o tempo para cada coisa, organizar a sua rotina, organizar a sua vida, também faz com que você, né, esteja ali focado sempre e sereno, exatamente, no horário de trabalho. Doutora, para finalizar, eu separei as duas últimas coisas aqui, que é a disciplina e a constância. Né? A constância é aquilo que vai fazer com que você permaneça positivo, que você permaneça bem. E essa constância, ela vai vir pela disciplina, é isso? Então, assim, vamos falar sobre a disciplina, porque disciplina é algo muito importante na nossa profissão. Se você for indisciplinado, você vai botar tudo a perder, você vai jogar por água abaixo toda essa conversa nossa, se não houver a disciplina. Exatamente. Né? E aí, não existe processo de aprendizagem sem disciplina, constância e foco. Né? Porque como é que eu aprendo algo? Fazendo ela várias vezes. Né? O nosso cérebro, ele grava aquela informação quando ele vê ela várias vezes. Faz hoje, repete amanhã. Faz hoje, repete amanhã. Exatamente. O nosso cérebro, ele entende, né? Começa a entender conforme a repetição. E aí, o pessoal até fala, né? Quanto mais se faz, melhor fica naquilo. E é exatamente isso. Eu preciso ter a disciplina, e eu acho que a questão da rotina que a gente falou agorinha influencia muito isso, né? Ter a disciplina não só no meu trabalho, mas ter uma rotina, né, organizada, até para que eu me sinta produtivo, eu veja com que eu estou gastando o meu tempo, né? E assim, essa questão da disciplina para o aprendizado, para o profissional é essencial. É primordial. Então, exatamente. Então, eu colocaria assim como coisas muito importantes: disciplina, constância e foco. Exatamente. Gente, muito bom bate-papo, doutora. Muito obrigado. Foi um Obrigada prazer ter você aqui. E vamos lá, cita suas redes sociais, sigam a Valesca aí no @. @ValescaVCosta. Pode entrar lá.
eu vou disponibilizar também o meu número para entrar em contato, caso alguém queira, né, fazer terapia. Papel e caneta aí, vamos anotar. Exatamente. 986797035. Pode entrar em contato. Código 61, Brasília. Isso, exatamente. Pode me entrar em contato. Eu atendo online, então assim, de todo o Brasil, quiser entrar em contato, a gente está aí. Então fica a dica aí, pessoal. Doutora, muito obrigado. Obrigada de verdade a você, mesmo, foi um muito prazer. bom. E eu vejo você no nosso próximo LR Talk.